Nós precisamos dessa palavra viva, que nós vamos estar dando prosseguimento, né? Na série Correr para Vencer, do Ministério da Nova Aliança, como tema geral, que veio aqui atrás. Amém. Né? E a mensagem de hoje é: quero que saibais. Então hoje nós vamos tocar nesses 3 pontos. O que é ser um imitador de Deus? Vamos falar também sobre consagração. E vamos falar também sobre encabeçamento. Né? Senhor Jesus, eu sei que os irmãos estão bem familiarizados com o alimento diário, né? Mas eu creio que vamos ruminar essa palavra juntos. Então vamos ver aqui capítulo 11, versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 12. Senhor Jesus, quero de antemão agradecer pela presença dos irmãos e pelos ouvintes que estiverem vendo essa mensagem pelo YouTube, que todos possam ser abençoados com entendimento em cima de todos esses versículos que a gente vai poder passar, que está em cima de 1 Coríntios 11, dos versículos de 1 até o 17. Mas vamos ler agora o versículo 3 e o versículo 12. Versículo 3 juntos. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Versículo 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Aleluia. Então o tema dessa mensagem de hoje está no versículo 3, né? Quero, entretanto, que saibais. Que saibais ser Cristo o cabeça. Né? E nós vamos desenvolver esse sentimento, né, do apóstolo Paulo e da mensagem que está sendo ministrada pelos seus profetas nesses últimos dias, que foi ministrada pelo nosso irmão Miguel Mar na Estância Árvore da Vida, né, em fevereiro, março deste ano. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar com entendimento. Amém. Querido Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um dos irmãos que está nos ouvindo. Amém. E os que estão também no canal de YouTube. Os irmãos que estão aqui presentes, ao vivo, para poder receber a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos pela oportunidade. Amém. Te agradecemos pela oportunidade. Amém. É um privilégio poder estar servindo a Ti. Amém. Glorifica o Teu nome, ó Pai, nessa noite, transformando o nosso coração, levando cativo as nossas mentes para poder desfrutar o que o Senhor quer para cada um de nós. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, né? Sim. Nós temos visto que nós estamos numa carreira. Sim. Quando nós cremos em Jesus Cristo e tomamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nesse momento começou a nossa carreira. Verdade. Essa carreira, ela é para todos nós que cremos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador e dependemos dEle. Entregamos nossa vida porque se não fosse Ele, nós não teríamos vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sim. Mas um dia Deus, cheio de misericórdia, através de um pregador, através de uma mensagem, através de um livro, através de um jornal, Árvore da Vida, por exemplo, no meu caso, creu no Senhor e passou a obedecer e entrou nesta corrida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Só que tem muitas coisas que impedem da gente correr bem. A gente ficou sabendo durante esses dias que nós temos ouvido a mensagem, que existem coisas que nos impedem. É verdade. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos
com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Como eu disse, nós entramos na carreira, nós sabemos agora que nós estamos numa carreira, só que tem que se livrar dos pesos e dos pecados. Tem coisa que nos traz peso e nos impedem de correr bem. Nós nos cansamos fácil e não conseguimos imitar, ou seja, andar com aquele que realmente nos salvou, olhando diretamente para Ele. Muitas coisas embaçam a nossa visão. E nós precisamos desfazer de tudo aquilo que traz peso, que seja peso ou que seja pecado. Tem que se livrar disso. Sim. Se você percebe que tem pecado e que tem alguma coisa que te traz peso para poder correr bem, você tem que lançar fora isso, jogar na cruz, sim, olhar para Jesus, firmemente para o autor e consumador da fé, para poder correr bem. Verdade. Se quiser chegar naquele dia, não ser somente um espectador, sim, ficar de fora só torcendo pelos outros. Sim. Eu quero estar nessa corrida. Amém. Eu quero estar nesta corrida e eu quero correr bem. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, amém, graças a Deus, eu também. Aqui, o apóstolo Paulo, sim, esse servo de Deus, ele nos trouxe uma palavra, aqui no versículo 1 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha esse falar muito nítido na vida dele, ser um imitador, porque ele fala, eu sou de Cristo. Ele tinha um modelo, e o modelo era o nosso Senhor Jesus. O imitar aqui, ele falou também no capítulo 4, vamos ver o capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, eu vou ler para os irmãos. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por que ele falou isso? Porque ele é imitador de Cristo. Por isso que ele falou no capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele ainda fala, Efésios capítulo 5, eu vou ler para os irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 1. Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele estava falando, sede meus imitadores, e no outro ele fala que ele é imitador de Deus. Então nós temos, quando nós imitamos um apóstolo consagrado, como o apóstolo Paulo era, nós estamos imitando também, imitando ao nosso Senhor Jesus. É muito importante. Esse imitar aqui não tem a ver com um animal imitando como um papagaio, imitando uma pessoa sem noção de coisa. É um imitar com experiência. É andar na mesma pisada. É andar seguindo, né? Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, podemos abrir juntos? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido o quê? A palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Aqui ele fala de imitador e modelo. Nós também devemos aprender a imitar e também ser modelo para outras pessoas imitar, porque nós estamos olhando para Jesus, olhando para aqueles que estão à nossa frente e copiando, andando com eles na mesma pegada. Amém? Amém. Então, por isso que Jesus, o apóstolo Paulo, ele reafirma aqui em 1 Tessalonicenses 1,6,
Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra. Quando a gente recebe a palavra e pratica, nós nos tornamos imitadores. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. São vários versículos, né? Vamos abrir, é muito importante a gente estar abrindo, porque a gente vai criando vínculo com a palavra, né? Versículo 13 e 14. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes o quê? Imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Amém. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Está vendo aqui a importância de ser um imitador? Alguém que pratica a palavra que é passada pelos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Se você é uma pessoa que é praticante da palavra, você está imitando o nosso Senhor. Porque o Senhor, Ele sempre cumpriu com a vontade do Pai. Senhor Jesus. Mas que, para poder praticar a palavra, para poder ser um imitador, alguém que segue as mesmas pisadas, que anda no caminho de Jesus, ele precisa também ser uma pessoa muito diligente. O capítulo 6 de Hebreus, vamos lá? Vamos abrir hoje, nós vamos abrir bastante a Bíblia. Capítulo 6, versículo 11 e 12 nos diz: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas, o quê? Imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Nós devemos ser estes, irmãos, receber a palavra como se a palavra que está vindo de Deus e ver modelos, seguir aqueles que de coração invocam o nome do Senhor, por exemplo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Sim. Seguir, irmãos, é imitar. Amém. Seguir na mesma direção, com o mesmo sentimento. É muito importante isso aqui para um vencedor. Seguir juntos com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aqueles que amam, que buscam a paz, que quer o bem para as pessoas, que é um pregador nato, que almeja ser um vencedor. Amém. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Sim. Nós devemos também, Jesus ele falou assim no capítulo 11 de Mateus. O que ele falou aqui em capítulo 11 de Mateus, versículo 29? Vamos abrir juntos. Mateus 11, 29. É bem conhecido também esse aqui do público cristão. Capítulo 11, versículo 29. Ele fala assim, eu vou ler todo o versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. Nós devemos aprender do Senhor, por meio dos seus profetas, por meio das Escrituras. Quando nós aprendemos do Senhor, nós achamos descanso. Quando a gente aprende a viver no caminho, no Senhor, a depender dEle, olhando para Ele, aprendendo o sentimento dEle, nós alcançamos descanso. Senhor Jesus. Aprender também é algo de imitar o Senhor. Andar na pegada dEle. Aprenda dEle. Como é que o Senhor agia?
Como é que o Senhor andava? Aprenda. Como é que os seus servos, aqueles que eram ministros do Senhor, eles andavam? Quando você lê as Escrituras, você vê os procedimentos deles. Como é que eles andavam? E como é que eles transmitiam aquilo que eles aprendiam? Senhor Jesus. Lá no capítulo 16, ele nos dá uma dica de Mateus. Mateus 16. Esse aqui, todos nós, do Viver da Igreja, já ouviu bastante. Ele faz parte da nossa vida cristã. Todo ministro, ele tem que ter no sangue essa prática. Versículo 24, 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, aos seus imitadores. Discípulo é alguém que anda nas pegadas de Jesus, que aprende dele. E ele falou assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, me imitar, me seguir, o que ele fala? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E me imita. Ele tomou a cruz. Olhe para Cristo e segue-me. Essa é uma dica muito importante para um vencedor. Ó Senhor Jesus. Então é muito importante aqui, se alguém quer vir após mim, é uma questão de escolha. Não é uma obrigação. É uma escolha que você faz. Você escolheu? Quem escolheu aqui seguir Jesus? Ó Senhor Jesus. Agora, o que impede de avançar? Louvado seja o nome do Senhor. Uma maneira simples de imitar é permanecendo nele. João capítulo 15, mais um versículo para... Falando que nós vamos ler bastante versículo, hoje eu estou lembrando aqui do Diego. O Diego, ele abria versículo demais. Só que esse Diego aqui ainda não, ainda é o Diego Arellano. Mas esse aqui também está seguindo o ritmo. Graças a Deus, né? É 1 João, tá? 1 João. 1 de João. 1 João. Senhor Jesus. Colado de Apocalipse. Capítulo 2, versículos 5 e 6. O que vai nos dizer aqui? Senhor Jesus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, alguém que é imitador de Cristo, anda como Cristo andou. Aquele, entretanto, vou ler de novo, aquele que guarda, aquele que retém a palavra, ele transfere também para outros, porque ele passa a viver como Cristo viveu. Ele vai viver por meio da vida de Cristo, por meio da palavra dele. Essa palavra vai movê-lo a caminhar nas pegadas do Senhor. Senhor Jesus. Pois aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente anda, permanece na palavra, o amor é gerado no nosso coração. O amor é fruto do Espírito. E quem anda no Espírito, ele vai sendo nutrido de amor. E o amor, ele produz, é a seiva divina, é a essência de Deus. Ela produz sempre. Por isso que lá em João 15, ele fala assim: vós permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. Se o amor permanece em nós, se nós permanecemos no amor dele, vai gerar muito fruto, frutos do amor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Capítulo 14 de Apocalipse, mais versículos aí para a gente ir.
triturar, comendo, se alimentando. Versículo 4. Senhor Jesus. Uma pessoa que ela anda nas pegadas do Senhor, que procura imitá-lo, ele não se macula com as coisas terrenas. Aqui diz assim, são estes os que é o versículo 4, que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles são seguidores do Cordeiro, por onde ele vai. Isso nada mais é do que um imitador. Então hoje, nós vamos tocar nesses 3 pontos. O que é ser um imitador de Deus? Vamos falar também sobre consagração. E vamos falar também sobre encabeçamento. Né? Senhor Jesus, sei que os irmãos estão bem familiarizados com o alimento diário, né? Mas eu creio que vamos ruminar essa palavra juntos. O item primeiro que eu abordei e estou falando com os irmãos é ser um imitador de Cristo. É andar na mesma pisada, andar no mesmo sentimento, andar como Cristo andou. Aonde o Cordeiro vai, aonde Cristo está, eu estarei juntos. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali, porque eu estou seguindo o Cordeiro juntos. Senhor Jesus, não é ficando em casa, é seguindo com outros que invocam o nome do Senhor. Por isso que, aonde o Cordeiro está? Ele está no meio daqueles que invocam Ele, que está buscando Ele. E isso vai nos curando, isso vai nos libertando dos pesos, do pecado também. Louvado seja o Senhor. E essa corrida, irmãos, é para todos nós. É para você? Essa corrida é para todos. Esse imitar é para todos nós. É só para Paulo não. Quando Paulo falava ali, ele não falava somente para aquele grupo de cristãos, era para todos nós. Para você que está no YouTube, o Senhor está te chamando também. Senhor Jesus. Vamos seguir, irmãos. Vamos seguir nesse Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. Você aceita ser um imitador de Cristo? Você aceita? Você se dispõe a seguir o Cordeiro aonde ele está? O que te impede? Há alguma coisa que te impede? Tem alguma coisa que impede você seguir o Senhor? O Senhor está te chamando. Está te chamando, mas você continua praticando pecados. Sente pesado em servir a Deus. No serviço qualquer que você está fazendo, você se sente pesado? Tem que orar ao Senhor. Porque todo serviço que nós fazemos tem que ser com alegria. Sim, verdade. Porque nós não estamos servindo a homens, estamos servindo ao Senhor. O Senhor que nos resgatou das trevas, nos levou para o Filho, para o reino do Filho do seu amor. Oh, louvado seja o Senhor. Que maravilha, né, irmãos? E para isso, aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, prosseguindo aqui com a palavra, no versículo 1, versículo 3, que nós lemos, nós vamos ler de novo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem. Quero, entretanto, que saibais. Precisamos saber. Mas esse aqui não é um saber simplesmente só intelectual. Na mente. Esse é um saber na experiência. É vivendo a palavra, tendo experiência com a palavra. Esse viver, ele vem de uma consagração. Um ministro da Nova Aliança, ele tem um viver de consagração. Um ministro da Nova Aliança, nós vimos 3 palavras que os nossos irmãos têm falado à nossa frente. Ele é
O quê? Começa com a letra C primeiro. Ele é focado, ele é consagrado também, Sim. né? O que mais? Fala aí. Comprometido. Ele também é engajado. Ele é engajado, ele é comprometido, ele é focado. Sim, amém. Mas para isso, irmãos, ele precisa de ter consagração. Um ministro sem consagração, Sim, Senhor Jesus. alguém que procura imitar o Senhor, ele tem uma vida de consagração. O que é a consagração? Né? O que é uma consagração? Ele deixa totalmente o seu ser na cruz. Ele não vive mais para si mesmo. Ele vive para aquele que entregou a vida por ele. Sim. Ele coloca a sua vida no altar. Sim. Uma pessoa que é consagrada, ela é cheia de fogo interior. Ela é cheia da alegria do Espírito Santo. Amém. Mesmo triste, ela está regozijando o interior. Mesmo passando por tribulação, que todos passam, mas ela está cheia de alegria no Espírito. Sim. Porque ela tem fogo interior. Algo queima, algo impulsiona ela. Sim. Senhor Jesus. Amém. Todos nós, o irmão colocou um exemplo muito pertinente no alimento diário. Todos nós sabemos que precisa fazer atividade física. Quem é que faz aqui? Quem faz exercício físico? Todo mundo sabe que é importante fazer exercício físico. É bom para a sua saúde. Mas quem aqui está fazendo? Nossa. Só o Diego está fazendo. Não, tira eu fora. Então, nós sabemos que é preciso fazer. É bom para a saúde. Sim. Melhora as taxas de tudo no seu corpo. Pressão. Alguém que faz atividade física, ele tem pouco problema com pressão. É verdade. Ou quase nada. Eu não vejo a pessoa que faz, que ela sabe que tem que beber muita água. Sim. Você bebe muita água, pelo menos 3 litros de água por dia? É o ideal. O mínimo. É o mínimo 3 litros de água por dia. Senhor Jesus. Saber é uma coisa, Verdade. mas praticar é outra. Ter a realidade disso. Você saber isso na experiência, de maneira intrínseca, interior, é outra coisa. Mas se um dia nós formos no médico, né, como ele colocou lá, e o médico falar, pegar os seus exames, rapaz, você está morrendo, você precisa fazer exercício físico, como é que você está vivo até agora? Eu vendo ali a mensagem que o Miguel fala, ele tem uma expressão muito legal, né? Então, irmãos, quando o médico ele fala, né, que tem uma autoridade, ele fala, a pessoa fica assustada. Você, não sei como é que você está vivo até agora. Ela toma um susto. E você tem que fazer exercício, senão você vai morrer. No outro dia ele está lá na academia. Suando, né? Muda a alimentação. Transforma. Isso eu falo porque eu tenho experiência disso. Sim. Eu mudei, eu tive que mudar completamente a minha alimentação e faço atividade quase todo dia. Me movimentar mais. Tive que me movimentar. Então eu tive essa pessoa que ela no outro dia ela passou a ter revelação. Sim. Ela passou a ter saber que era importante para ela. Espero que persevera, porque você fazer atividade física, você tem que perseverar. Tem que morrer muito. É todo dia, não pode parar. Sim. Pelo menos caminhar. Você pode caminhar. Sim. Fazer 30 minutos de caminhada. Sim. Mudar a alimentação. Parar de tomar certos tipos de coisa muito açucarada. Porque a gente sabe que a diabetes é açúcar. É verdade. E eu tenho descoberto que o câncer, ele gosta de açúcar. Alimenta o câncer. Então, quanto mais açúcar que você coloca no seu corpo, mais ácido você vai ficando. Então, muitas vezes não sabe. Mas quando o médico vê lá sua taxa muito alta de tudo, né? Triglicerídeos, está relacionado a comer muito pão, né?
Comer muito macarrão. Não é nada, não tem problema. O problema não é comer, é ser comedido. Você tem que saber o tanto, dosar. Aí a pessoa vai para o médico fala, agora você tem que parar tudo, você tem que fazer uma dieta, tem que ir para o nutricionista. Aí ele vai, no outro dia já corre para o nutricionista, vai fazer atividade, vai caminhar, porque ele está morrendo. Ele tem medo de morrer. Senhor Jesus. Amém. Ou então, que nem aconteceu com a minha sogra, pedi permissão para ela. Um dia ela fumava. Mas pode ouvir pelo canal, né? Então ela fumava. E o médico falou assim, a senhora vai morrer se não parar de fumar. Tá há quantos anos sem fumar? Muitos anos. Aí agora ela teve uma revelação. E ela hoje vive até hoje. Poderia já ter morrido. A gente pode abreviar o tempo quando a gente é desobediente. A gente sabe, mas não pratica. Por isso que nós cantamos, temos de crer e obedecer. É muito importante isso. Tá bom, irmãos? Graças a Deus. Uma pessoa que não tem consagração, que ela se consagra para aquilo ali, ela não vai fazer. Ela precisa ter foco, ela precisa ter comprometimento, ela precisa ser uma pessoa que tem uma postura para Cristo, totalmente para o Senhor. Senhor Jesus. Um ministro consagrado, ele não vive mais para si. Como é que está a sua vida? Você tem vivido somente para o Senhor? Todo dia você levanta, coloca o joelho no chão e fala, Senhor, esse dia é teu. Toma minha vida. Conduza ela segundo a tua misericórdia. Me conduza nesse dia, Senhor. Consagro ele para o Senhor. A consagração, você entrega para o Senhor, ele não tira de uma vez. Não. Mas ele vai tirando pouco a pouco. Ele é cheio de misericórdia. Sim. Ele vai te mostrando. Sim. E você vai mudando a sua vida. Sua mente vai sendo transformada. Sim. Louvado seja o Senhor. Se você quer ser uma pessoa que tem foco, que quer reinar com o Senhor, precisa mudar. Precisa mudar certas posturas que deixam você pesado para servir a Deus. Que muitas vezes é a idolatria, o pecado. E que impede, seu coração fica cheio das coisas do mundo. Oh, Senhor Jesus. Uma consagração é uma entrega total, colocado no altar para ser consumido pelo Senhor, porque você tem um amor profundo a Ele, às suas coisas, a servir Ele. Quando você vai servir, você serve com amor, sem exigência, simplesmente porque você está servindo o Senhor. Sem cobrar, eu estou servindo ao Senhor. Eu quero fazer de todo o meu coração, por completo, sem exigir nada de ninguém. Eu só quero servir. Eu quero me entregar. Senhor Jesus. O Deus desse século, irmão, está cegando as pessoas. Estão tirando a consagração das pessoas. E ele utiliza vários meios para deixar a pessoa inativa, infrutífera, sem consagração, sem foco, sem comprometimento com as coisas de Deus. O inimigo ele tem trabalhado grandemente para cegar, principalmente os cristãos. Não falo o mundo no geral, porque senão, o falar do apóstolo aqui fala para cristão, para quem se diz que crê em Jesus, que de fato crê, mas obedece. A questão de crer não é o problema é obedecer. Se obedecesse, estava feliz. Bem-aventurado, alegre, satisfeito, está satisfeito com as coisas de Deus. Senhor Jesus. Nós vimos na semana também o voto do Nazireu, Números capítulo 6, versículo 1 e 2. Lá fala que no voto do Nazireu, que é uma consagração, não poderia rapar a cabeça.
a cabeça dele não seria rapada, ele seria consagrado a Deus. Verdade. E nós vimos a história de Sansão, Sim. em Juízes, capítulo 13, versículos 5 e 6. Vamos ver lá. Senhor Jesus. Isso falando aqui de consagração, né, irmãos? Capítulo 13, versículos 5 e 6. Senhor Jesus. Eu vou ler para os irmãos. Quem achou, me acompanha. Quem não achou, escute. Amém. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu, o versículo 5 agora, eu estava lendo o anterior, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluia. Então, eu quero salientar aqui que não passará navalha, e ele será consagrado a Deus. Sim. O que aconteceu com Sansão? Vamos ver lá em Juízes capítulo 16. Mais adiante. Versículo 16. 16. Nós sabemos que aqui entrou na história de Sansão uma tal de Dalila. Todo mundo conhece a história, né? Sansão e Dalila. Já passou muito na televisão. Todos já assistiram Sansão e Dalila? Já, Ellen? Sansão e Dalila. Aqui no versículo 16, ou no versículo 15 diz assim: Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Está vendo aqui? Ela estava querendo usurpar o coração dele. Quando o nosso coração não é íntegro para Deus, quando ele não é totalmente entregue ao Senhor, existe Dalilas nos sugando. Existe uma sanguessuga. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste o que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Todo dia Dalila, ela vinha perturbar. Assim é o pecado também, irmãos. Todo dia ele vem te importunar. Vem tentar usurpar o seu coração. Vem tentar te tirar a sua consagração, te tirar a sua força e o poder que a consagração dá. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu. Aí ele falou para Dalila. Ele falou, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, olha só, já ganhou o coração dele: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Uma pessoa que não é consagrada, irmãos, ela é como qualquer homem comum. Uma pessoa não consagrada é igual a uma pessoa do mundo. Age igual às pessoas do mundo, longe de Deus. Por isso é necessário uma consagração, ter um coração dado a Deus. Senhor Jesus. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, olha só que é questão de coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Irmãos, uma pessoa que ela é consagrada, ela tem força. Ela tem poder para vencer o pecado, para ir contra os filisteus, contra o pecado.
Uma pessoa que não é consagrada, ela não tem força para resistir, porque ele está todo dia batendo na sua porta. O pecado. Se ele não for consagrado, ele vai cair. Por isso que é necessário um ministro se consagrar. Se quiser ser um vencedor, precisa de consagração. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele foi testar para ver se era verdade, né? Tendo ele despertado de seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se não tinha... Aliás, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Uma pessoa consagrada, o Senhor está nele. Quando não tem consagração, perde-se o Senhor. O Senhor não está nele. Está vendo a seriedade da consagração? Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. E o fizeram descer a Gaza. Amarraram com suas cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Além dele perder a presença de Deus, ele foi vazado os olhos. O inimigo, como nós lemos anterior, o Deus desse século, ele quer cegar as pessoas. E ele cega um ministro que não é consagrado. Ele já não tem mais uma visão, não quer andar com as pessoas, não quer andar com os irmãos, critica tudo, reclama de tudo. Não entra no mesmo andar. Está falando agora de orar pelas pessoas. Ele vai criticar, porque ele não tem visão. A visão está vazada. Ele não anda nas mesmas pegadas do que está sendo passado, porque falta consagração, falta foco, falta comprometimento, falta entrega. Senhor Jesus. Capítulo 5 de 2 Coríntios. Eu vou ler só porque eu não tinha lido ele. 2 Coríntios. Versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, o Senhor exige a nossa consagração para viver por Ele. Alguém que vai ser focado, vai ser engajado e comprometido com a obra de Deus. Ele não vive mais para satisfazer a si mesmo. Uma pessoa consagrada não vive mais para si. E aí, como é que está a sua consagração? Irmãos, não brinque com a sua consagração. Não brinque. Não brinque com a consagração. Consagração é algo sério. Amém? Amém. Quem está me ouvindo também, consagração é algo sério. Senhor Jesus, é verdade. Senhor Jesus. O inimigo, o Deus desse século, ele está cegando as pessoas. Está levando para bem longe de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Existem várias Dalilas. E você pode identificar quem são as Dalilas que estão roubando o seu coração. Identifique nessa noite. Senhor, o que está usurpando o meu coração? O que está querendo levar o meu coração? O que está querendo tirar o meu coração de Ti? Que está atrapalhando a minha consagração a servir o Senhor no corpo, a se entregar como ministro do Evangelho. Amém? Peço ao Senhor, existe Dalilas. Pode ser, o que pode ser a sua Dalila? Pode ser trabalho, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser filha, pode ser colega, pode ser uma música, um estudo. O que é que está te sugando? Tudo aquilo que suga você é Dalila. Tudo aquilo que tira você da presença de Deus. Ó Senhor Jesus.
Não brinque com consagração. Se quer ser um vencedor, né? Por isso que ele fala, quem quiser me seguir, toma sua cruz, nega a si mesmo, toma sua cruz e segue. É uma questão de escolha. Senhor Jesus. Outra questão é o encabeçamento. Quando Paulo ele falou, 1 Coríntios 11, quero que saibais, é porque existe uma ordem no universo. Além da gente imitar, embora temos nos consagrado, é porque eu sei que existe um encabeçamento. Existe uma ordem no universo para os filhos de Deus. Capítulo 3 ainda de 1 Coríntios 11. Ele fala assim, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem. E o homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. Aí a pergunta foi perguntado também nessa semana, há algum problema entre Deus e Cristo? Tem algum problema nessa relação? Não, né? Ali os dois estão unidos, são unânimes, com um único propósito. Agora, vamos passar para outro elo. Há algum problema entre Cristo e o homem? Aí começa. O homem realmente ele reconhece o encabeçamento de Cristo? O homem é o homem mesmo. O homem, É o varão mesmo. o varão, ele conhece o encabeçamento do Senhor? Porque Cristo conhece o encabeçamento que é Deus. Sim. Mas o homem conhece esse encabeçamento? Sim. E quando passa para o outro elo? Sim. A mulher, o homem e a mulher. Eita. Há encabeçamento? Nossa. Os problemas aumentam aí. Nessa esfera é muito difícil. Nossa. Há uma concorrência no mundo ao feminismo. Sim. Há uma série de coisas que estão tirando o encabeçamento adequado. Sim. Que tem tirado e está do jeito que está hoje, por não conhecer o verdadeiro encabeçamento. O fluir da vida, ele passa por esse encabeçamento. Quando ele é tirado, o fluir ele cessa o azeite, ele cessa o fluir da vida. Quando no relacionamento não sabe o encabeçamento, tem problema com a vida, tem problema com o azeite. Tem que haver esse encabeçamento, tem que saber o que é ser encabeçado. O homem ser encabeçado e a mulher também ser encabeçado, porque isso é digno, é a ordem de Deus. Jesus, ele nunca teve problema com encabeçamento. Ele nunca chegou para Deus e falou, Senhor, o Senhor está me humilhando. Já chegou a falar isso? Ele nunca reclamou. Porque é algo nobre ser submisso. É algo nobre ser submisso. Jesus, ele sabia disso, porque ele estava recebendo toda a bênção de Deus sobre ele. Ele recebeu toda a plenitude, como diz lá em Colossenses, para ser dispensado. Sim. O segundo sempre é abençoado. Sim. Aquele que está debaixo do encabeçamento é sempre abençoado. Sim. A esposa que perde o encabeçamento do marido, ela não é abençoada. Sim. Tem que estar debaixo do encabeçamento. Sim. Ela perde o vínculo, perde poder. Sim. Senhor Jesus. Amém. E hoje o inimigo ele trabalhou forte nessa geração, neste século, nessas questões. Por isso tem havido muita separação, tem havido o que tem havido aí hoje, muito feminicídio, É feminicídio. muita coisa que tem acontecido porque esse elo foi cortado. Já não existe, hoje existe uma competição entre homem e mulher. Uma competição. Porque não sabe quão nobre é ser submisso. Porque veio na perspectiva humana caída, adâmica.
não vê na perspectiva divina. Quando a gente tem foco nas coisas celestiais, a gente sabe a beleza da submissão. O quão é importante você se submeter. É fundamental isso para um cristão. Não perca isso de vista. Senhor Jesus. Porque isso expressa Deus. Quando não há isso, não há expressão, não há imagem do Filho. Não é expresso. Oh, Senhor Jesus. Pai querido, tem misericórdia de nós. Não é? Capítulo 5 de Efésios. Vou concluir. Capítulo 5 de Efésios. Cabeça que é cabeça. Só ler essa porção aqui para a gente concluir. 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O foco aqui, irmãos, é o Senhor. Não é o marido. É o Senhor. Quando está encabeçado adequadamente, como ao Senhor, muda a esfera. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A questão do encabeçamento é para salvar o corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Alguém que é encabeçado, marido que é encabeçado, ele ama a sua esposa. Ele cuida da sua esposa. Ele alimenta a sua esposa. Ele nutre ela com a palavra. Porque está encabeçado. Ele se entrega por ela. Como diz aqui, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ah, mas Senhor, mas eu estou servindo a Ti. Mas o Senhor fala assim, eu morri por você. O que é maior, morrer por você ou você servir a pessoa que morreu por você? Senhor Jesus, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lava com palavra. A gente tem que lavar os irmãos com palavra. Não é discutir poder, é competição. Sempre quando a gente puder conversar um com o outro é com palavra. Lavando com palavra. Porque eu aprendi. E isso o Senhor quer que a gente saiba. Quero que saibais. Para manter um encabeçamento adequado, eu preciso conhecer a Deus. Saber o que Ele fala sobre encabeçamento. A ordem. Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, mas eu vou só ler uma porção aqui que eu escrevi. No Senhor sempre. Quando estamos no Senhor, no Espírito, não há luta por poder, nem independência, mas harmonia e bênção. Tudo vem de Deus, porque percebe que tudo vem de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Porque tudo deu para a mulher. Olha, a mulher, ela tem a bênção do pai, de Cristo e do marido. Você vê, o fato dela ser submissa, ela recebe todas as bênçãos. E ela gera um filho e transmite para o mundo. Não existe ninguém maior. É importante ler esse versículo aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Ou seja, a mulher ela recebe a bênção do pai, de Cristo e do marido. Ela gera, porque eu falo assim, porque que se você ler todo o contexto, o homem, a mulher saiu do marido, mas depois o homem nasceu da mulher. E tudo vem de Deus. Isso é muito importante. Amanhã, quando vocês lerem o Alimento Diário, se já não leram, vocês vão perceber isso aqui com mais clareza.
vocês vão ganhar muito mais. Que Deus abençoe cada um que ouviu essa palavra. Que saibam verdadeiramente o que é ser um imitador de Deus. O que é ser uma pessoa consagrada e que é ser uma pessoa encabeçada. Amém. Em todo lugar que você estiver, você tem que saber que existe um encabeçamento. Sim. E sempre você quer servir. Sim. Sempre sirva. Sim. Sempre se doe. Amém. Amém? Alguém que sabe o que é encabeçamento, ele está sempre se doando. Sim. Ele nunca quer ser superior a ninguém. Ele sempre está preparado para servir. Porque servir é algo de Deus. Amém. Amém? Vamos seguir o Senhor? Amém. Jesus ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Podemos